Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Teve recentemente o pronunciamento do presidente Lula, né, que ele está em visita oficial à Argentina, e foi perguntado a questão da criação, né, da moeda de troca entre o Mercosul, entre o peso real nas trocas comerciais, que poderia avançar para é, tipo um euro da América do Sul. Em entrevista no Financial Times, chegou a se aventar que seria um euro da América do Sul. Bom, a minha sugestão para a equipe do governo, né, seria mandar uma equipe de trabalho do Ministério da Fazenda para a Europa. Porque se fosse realmente a intenção de criar no futuro uma moeda comum, seria interessante criar a estrutura porque o euro, né, é o projeto de integração mundial mais avançado que se tem no mundo. E as instituições europeias, elas aprenderam muito com a experiência, né, os erros, os acertos. Então seria legal, por exemplo, antes de se criar uma moeda do Mercosul, por exemplo, se criar um banco central do Mercosul, tem que se criar toda uma estrutura primeiro, né, de integração. A Europa ela fez várias etapas, né, de integração. Então eu não sei se a moeda comum, depois fluxo de pessoas, mas eu não sei qual que é a ideia deles. Mas a minha sugestão para o governo seria mandar uma equipe de trabalho mesmo para a Europa para evitar, por exemplo, os erros que a União Europeia cometeram, né? E também as experiências da União Europeia de integrar. Eles têm várias instituições. Eu fiz um trabalho, uma pesquisa para o meu livro e eu cheguei a comprar um livro sobre a União Europeia. Eles têm muitas instituições, não é só o Banco Central Europeu, eles têm comissões europeias de vários assuntos. Então seria legal, já que a Argentina tem esse interesse de fazer uma moeda comum no Mercosul, criar um grupo de trabalho, até inclusive poderia ser até dentro das negociações, porque o Brasil, o Mercosul e a União Europeia têm um acordo comercial, né, que inclusive o presidente da Alemanha, acho que veio ao Brasil também, negociar a retomada do acordo Mercosul-União Europeia. A gente poderia aproveitar, às vezes, dentro desse acordo que está vendo questão ambiental do novo governo, já fazer equipes de trabalho também para ver a experiência da Europa, o que eles erraram, o que eles acertaram, para a gente não ter que passar do zero, né? Já que uma integração desse porte seria. Eu acho que eu sou favorável, né? Eu, a primeiro momento, eu não tinha entendido, até fiz um vídeo falando que não seria uma boa ideia, mas se for, eu pensei melhor, se for uma coisa planejada, com etapas claras, pegando a experiência da União Europeia, pode fortalecer os países do Mercosul e da América do Sul como um todo. Mas se for feito da forma errada, pode trazer instabilidade para a região toda. Então, o que acontece? Eu sou favorável se for feito da forma certa, vendo os erros e acertos da União Europeia, e se a equipe do Brasil e da Argentina mandarem equipes para estudar como que foi a implementação do euro, as instituições do Banco Central, comissões europeias, que tem nesse sentido. Aí eu acho que talvez a gente ganharia tempo com a experiência deles, experiência, e talvez fortaleceria o Mercosul aí. Mas era legal uma implementação em etapas também. Primeiro, né, a questão das trocas comerciais, para depois se criar, antes da moeda, teria que se criar um banco central do Mercosul, por exemplo, né, para depois criar as instituições primeiro que definiriam as taxas de juros, as negociações entre os países, para depois talvez se fazer uma integração maior. Eu particularmente sou um federalista mundial, eu sou favorável que as nações elas se unam nas regiões que elas estão. Eu acho que isso é uma tendência mundial muito grande. A União Europeia é um caso de sucesso, né? A União, igual um analista de relações internacionais falou na CNN agora há pouco, que a União Europeia ela ajudou os países mais fracos, né? A união entre os países ela ajuda os mais fracos a subirem. Então, por exemplo, o Brasil poderia ajudar a Argentina a melhorar e a própria Argentina melhorando, os dois países subiriam juntos, né? Então, eu acho que é positivo se for bem implementado. Se for feito de forma assodada, sem estudos, aí eu acho que pode o Brasil, em vez de subir a Argentina, é mais fácil a Argentina fazer a gente descer na economia e virar um caos aí. Então, né, a integração é sempre perigosa, essas questões de integração. Porque eu tive muita experiência, fiquei 15 anos fazendo pesquisa para o meu livro sobre o federalismo mundial, unicracia, o Estado mundial, paz mundial.
E é muito perigoso esse assunto do federalismo, porque você pode unir os países da forma certa ou de forma desastrosa. E aí é difícil de tirar essas estruturas depois. A própria Unasul, por exemplo, que foi proposta pela Venezuela, deixou de existir. Então, assim, projetos de integração são bons. Inclusive, o Lula citou a moeda dos BRICS. Eu acho que seria interessante, né, para o Brasil, para a Rússia, Índia e China criar uma moeda única também. Foi o presidente Putin que sugeriu isso. Eu não sei se ele ainda tem essa mesma ideia, mas eu acho que fortaleceria o bloco como um todo dos países emergentes, uma moeda forte também. Inclusive, se a globalização ela for duas globalizações, né, igual eu escrevi no meu blog Chester News, quem quiser acompanhar no meu blog escrito Chester News, eu falo que podem haver duas globalizações, uma do Ocidente, né, capitaneada pelos Estados Unidos e Europa, e uma globalização russa e chinesa e dos BRICS. E aí, se houver sanções econômicas entre os dois blocos, haver uma diminuição, uma segunda guerra fria aí com duas globalizações de estanques, né? Cada região fazendo comércio só com os aliados. Então, eu acho que a gente devia de fortalecer o nosso lado também. Porque os europeus e os americanos sempre fortaleceram o lado deles. Então, eu acho que o mundo multipolar, com a Rússia e China no comando, o Brasil também, eu acho que seria interessante. O Brasil sempre foi neutro, né, nas relações internacionais, mas eu acho que nada impede da gente fortalecer o nosso lado também e criar um bloco aí dos BRICS, do Mercosul com moeda única. Eu sou favorável a essas questões, pois traz mais justiça para a economia mundial. Né? Há muita desigualdade na economia mundial e eu acho que criar moedas fortalece os países. A união faz a força. Né? Portugal, por exemplo, o professor de Relações Internacionais falou que Portugal foi muito ajudado pela União Europeia. Eu acho que fortaleceria muito o Mercosul, sim, uma união, criação de uma moeda única, caso seja feita de forma correta e bem feita e por etapas. E criando as instituições necessárias, porque senão pode ser a integração nem sempre ela é benéfica, caso ela seja de forma não seja feita da forma correta. E é isso, um abraço a todos, bem-vindos ao canal Chester News.